E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora você está assistindo isso. Como é que tá você e como é que tá o clima lá fora? Eu sou Felipe Saraiva, livreiro por paixão e por profissão, e esse é o Livreiro de Bolso. Tem tempo, né, que a gente não troca uma ideia e tal, já, né? Eu não sei se tem tempo que você não vem aqui ou tem tempo que eu não vou aí. As duas coisas, provavelmente, né? Então, pra começo de conversa, eu não sei se você gosta de romance policial, mas eu tenho pra mim que todo mundo gosta de romance policial, só não achou ainda aquele bacana, sabe, que vai te prender? Tem gente que acha que romance policial é tudo igual, né? Tiro, assassinato, morte, um serial killer, um estuprador. Não é. Você tem romances policiais mais sanguinolentos, você tem romances policiais que são baseados em medicina forense, você tem romances policiais que são baseados, inclusive, já no júri, né, de gente, advogados tentando livrar o suspeito, enfim. Tem todo tipo de romance policial, para todo tipo de público. É um dos gêneros literários mais famosos de todos os tempos e ultimamente ele está em desuso, né? Na verdade, em desuso não, as publicações elas continuam acontecendo. A gente não vê esse volume de livros saindo das lojas, né? Eu particularmente acho um gênero literário muito bacana, principalmente pelo fato de, na minha opinião, ser um dos gêneros mais interativos, né? Você participa o tempo inteiro da maioria dos livros de romance policial. Mas a gente não vai se alongar muito não, o papo aqui hoje é sobre a série do detetive Cormoran Strike, escrita pelo Robert Galbraith. Então, vamos lá. O primeiro volume da série é esse aqui. O Chamado do Cuco saiu aqui no Brasil em 2013. Bem, vamos primeiro ao personagem. O detetive Cormoran Strike, ele é um ex-militar, ele serviu na Guerra do Afeganistão. Lá na Guerra do Afeganistão ele trabalhou no departamento de investigação, na seção de investigação, setor de investigação, não lembro, do Exército. Quando ele trabalhava lá, ele sofreu um acidente e ele acabou perdendo parte de uma perna, do joelho para baixo. Após sofrer esse acidente que afastou ele do exército, o detetive Cormoran Strike ele resolveu fazer o seguinte: porra, né? Tem essas habilidades de detetive, né? Sei fazer a porra toda lá do Sherlock Holmes. Então, por que não? Não é mesmo? Daí ele foi lá e abriu a agência de investigação dele, né? Botou a plaquinha lá, pai e tal, a.k.a. Jessica Jones, eu sou detetive agora e tal. Só que as coisas não andavam boas para ele, né? Na verdade, o Strike ele tem uma bagagem, um background um pouco maior, que você vai descobrindo quando você lê o livro. Você vai percebendo que o personagem ele é muito mais do que de fato o que ele está te mostrando ali. Pouco antes do mistério principal desse livro começar, a gente conhece também outra personagem que vai ser muito importante dentro da história. Eu estou falando da Robin Ellacott, ou Ellacott, eu não sei como é que fala. A Robin, ela trabalha para uma agência de funcionários temporários e o detetive Cormoran Strike, ele contratava essa agência quando ele tinha condições financeiras de contratar agências de funcionários temporários. Por um equívoco da agência, ou do detetive, eu não lembro agora do primeiro volume, que esquece de ligar para a agência para dizer que ele não tem mais condições de pagar um funcionário temporário e cancelar o contrato, eles acabam mandando a Robin para lá. Se eu não me engano, é exatamente isso que acontece. Acontece que a Robin ela sempre teve um desejo secreto, ela nunca contou isso pra ninguém, de ser detetive. Quando ela chega numa agência de detetives, ela fica, né, porra, trabalho da minha vida, quero trampar aqui agora. A primeira reação dos dois é não se dar muito bem, assim. Ele não consegue gravar o nome dela de jeito nenhum, ela acha que ele é extremamente arrogante, tem cabelo de pentelho, e os dois eles não se dão. Nesse momento, o detetive Cormoran Strike ele é procurado por uma pessoa, e aí que a gente vai entrar no caso chamado Cuco. A gente tem uma modelo super famosa chamada Lula Landry, e essa modelo ela caiu da sacada do seu apartamento. A polícia fechou e encerrou o caso, dando como suicídio, porque ela teve um histórico de bipolaridade, envolvimento com droga, tendências à depressão. O irmão dela, o John Bristol, ele acha que não foi suicídio. Ele procura o Strike para poder fazer essa investigação por conta própria, porque o Strike tinha uma relação com o irmão dele quando ele era pequeno, o irmão dele chamava Charlie. Olha, detetive, a gente tem esse pequeno grau de afinidade, então eu resolvi procurar você para poder fazer essa investigação, porque eu acho que a minha irmã não se suicidou. Na verdade, eu tenho certeza que ela não se suicidou. Então é assim que o Strike se envolve nesse primeiro caso, é o caso da chamada Cuco. Cuco era um apelido que era dado para Lula Landry pelos amigos mais íntimos dela, né? Você vai ter vários suspeitos aí, o namorado dela que é meio um rockstar, famosinho e tal. Outras amigas que andam com ela no mesmo círculo, ou amigas que não andam com ela no mesmo círculo de famosidades. Ele, Strike vai entrar nesse mundo aí para poder investigar o que acontece. Agora, minha opinião pessoal. Esse livro é um problema, porque até agora eu não te disse quem escreveu ele de verdade. Eu te falei que foi o Robert Galbraith, e lá no final eu vou te contar. Mas a pessoa que escreveu ele de verdade, ela tem um tino muito bom, na minha opinião, com personagens por todo o outro material que ela já escreveu. Isso permanece aqui. Os personagens desse livro eles realmente são muito bons. Mas o primeiro caso, na minha opinião, é chato.
A história da Lula Landry, ela é meio chata mesmo, a personagem ela parecia meio chata mesmo, e o universo que ela está envolvida, ela também não chama muita atenção não. O que pra mim foi um problema, né? Realmente o livro ele não é ruim, porque os personagens são muito bons, principalmente os personagens principais, mas a história, o enredo do romance policial, ele é ruim. Eu pensei em desistir, terminei, o livro dou sei lá, umas 3 estrelas pra ele, enfim. Mas é um livrinho relativamente extenso que você vai ter que passar pra conseguir chegar em O Bicho da Seda, que é o segundo volume da série. Esse livro é, opinião pessoal, bom pra caralho. Ele é muito bom mesmo, assim. Bicho da Seda foi provavelmente a melhor coisa que eu li esse ano. Eu demorei um caralho pra poder ler o Bicho da Seda, ele ficou parado na minha estante desde que eu terminei o Chamado do Cuco, porque o Chamado do Cuco me deixou numa bad vibe quanto à série. E aí eu não empolguei muito não, assim, mas peguei o Bicho da Seda esses dias por conta do lançamento do 3º volume da série, e o livro é muito bom. Aqui, as duas coisas que deveriam funcionar no livro anterior funcionam muito bem. Os personagens são foda, eles são muito bons, e o mistério também é muito bom, né? Aqui a história inteira vai se passar no mercado editorial de Londres, né? A gente tem uma senhorinha que procura o detetive Cormoran Strike. Ele tá numa situaçãozinha financeira um pouquinho melhor, e aí ela procura ele, e ele se dá o luxo de olhar para aquela senhorinha que aparentemente não tem cara de quem vai ter dinheiro para pagar ele, e ajudar ela. A única coisa que ela quer é o seguinte, que ele traga o marido dela de volta para casa. O marido dela é um escritor, foi para um retiro de escritores, não voltou. Ela quer que o Strike traga ele de volta para casa, né? O Strike fica comovido porque aparentemente a senhorinha ela não tem nenhum amigo para quem ela possa pedir esse favor. Ela precisa pagar um detetive particular para ir lá no retiro de escritores, tirar o marido dela de lá e falar: ô, capitão, bora voltar pra casa, cara, tá na hora, né, e tal, ô, vamos, né? Ela fala pra Strike que o marido dela ele tem um histórico de dar esses sumiços, e que é um problema muito grande pra ela, porque eles têm uma filha especial. O Strike começa uma pequena investigação pra descobrir o que foi que aconteceu com o Quine, o autor, Owen Quine. Porque ele não tá lá no retiro de escritores que a mulher dele achou, que a Leonora, ela achou que ele ia estar. E aí você fica, caceta, tá, mas e aí? Aí a coisa começa a ficar muito louca. O Quine tinha escrito um romance, metendo pau em todo mundo do mercado editorial ali que estava relativamente envolvido com ele, né? Então ele ferra com o agente dele, ele ferra com o editor dele, ele ferra com a editora dele, ele ferra com o dono da editora, ele ferra com a amante dele, ele ferra com a mulher dele no livro, inclusive com a filha. Ele ferra com todo mundo, escreve esse romance, entrega os manuscritos e desaparece. E aí é que a coisa começa a ficar muito louca. Eu não vou me alongar, porque senão eu acabo contando mais do livro do que eu devia. Mas eu recomendo demais que você leia esse livro. Ele é muito bacana, tem uma pegada eletrizante. Eu acabei lendo esse livro muito mais rápido do que eu estou acostumado a ler ultimamente. O Bicho da Seda foi provavelmente a melhor coisa que eu li esse ano, até agora. Aí, segunda-feira dessa semana, dia 18 de abril de 2016, não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, saiu Vocação para o Mal, o novo livro da série do detetive Cormoran Strike. Putz, é uma continuação direta de Bicho da Seda. Eu estou extremamente empolgado para ele, porque parece que esse é aquele romance policial de psicopata maluco, saca? E eu me amarro nessa parte do gênero. A história aqui toda começa quando a Robin ela recebe uma perna amputada dentro de uma caixa. E aí ela, caralho, meu Deus, pelo amor de Deus, uma perna amputada. E o Strike, ele fica, puta, eu sei que tem 4 pessoas no meu passado que podem ter me mandado essa perna amputada. Eu preciso investigar para saber quem foi. Acontece que quanto mais a polícia aponta para um lado, mais o Strike tem certeza que não foi a pessoa que a polícia está suspeitando e tudo mais. Ele começa a investigação pessoal dele pelo outro lado para tentar entender o que foi que aconteceu com a situação inteira, né? Todos os capítulos desse livro têm abertura com citação da banda Blue Oyster Cult, que é uma banda de metal mais pesado. Eu comecei a ler ali o prólogozinho ali do livro, o primeiro capítulo, e eu já falei, nossa, mano, isso vai ser muito louco. E assim que eu terminar de ler, eu volto com um vídeo só sobre ele no canal. Vocação para o Mal, tá nas livrarias, editora Rocco. A série tá prevista para ter 7 volumes, e essa é mais uma das pistas sobre quem é o autor da série. Se você, por acaso, assistiu até agora e ainda não sabe quem é o autor da série, primeiro que eu não sei onde é que você esteve aí nos últimos anos. A série saiu em 2013, o primeiro volume saiu em 2013, né? E na época do lançamento do primeiro volume, ninguém conhecia esse Robert Galbraith, né? Quem é esse cara e tal, um autor novato, nossa, como ele é promissor, olha só, ele conseguiu vender 8.500 exemplares antes de, né? Enfim, sem ninguém saber quem é esse cara e tudo mais e tal.
No entanto, com muita investigação, porque ele não aparecia em foto nenhuma, né, as pessoas tinham algumas suspeitas. Esse cara, ele tinha o mesmo agente literário da J.K. Rowling, autora do Harry Potter. E aí que a coisa começa a ficar muito louca, né? No final das contas, resumindo a história inteira, eles chamaram vários linguistas, sentaram, utilizaram alguns programas de computador para comparar a escrita do autor, Robert Galbraith, que se apresentava como ex-militar, que hoje em dia tinha uma agência de segurança. E aí eles pegaram o material, o texto do Chamado do Cuco, e cruzaram com o texto de vários autores diferentes. Qual não foi a surpresa quando o computador apitou e falou... Imagina aquele computador gigante assim, rodando vários algoritmos. O nome do autor é J.K. Rowling, a mesma autora de Harry Potter. Então, a J.K. Rowling, ela escreveu esses livros do detetive do Robert Galbraith com a série do detetive Cormoran Strike, porque ela não queria colocar o nome dela num material novo, escrevendo policial. Ela já tinha feito isso antes com o Morte Súbita, que é um livro muito bacana, um livro adulto muito legal, só que ela não queria vincular essa série policial ao nome dela, né? E aí você vê ela escrevendo esse romance policial. Quando o Chamado do Cuco saiu, ele conseguiu elogios e várias críticas positivas por conta própria, né? Não pelo nome da J.K. Rowling, que era o que ela queria de fato. Para um autor estreante, no gênero policial, o livro já estava com 8.500 exemplares vendidos mais ou menos, quando revelaram que era ela, e aí ela tinha duas maneiras de agir ali. Ela podia falar assim, não fui eu não, tô sabendo que sei não e tal, mas ela resolveu botar a mão no peito e falar, sou eu mesmo, foda-se, eu sou autora de Chamado do Cuco. Aí o livro estourou o caralho de vendas, enfim. Quando perguntaram para ela por que Robert Galbraith, a resposta é uma das coisas que eu acho mais sensacionais, assim. O Robert é porque é um dos nomes que ela nunca usou na série Harry Potter, né? Enfim, é um nome até relativamente famoso. E o Galbraith é porque quando ela era criança, ela sempre quis ter o sobrenome Galbraith. Ela queria chamar Ilsa Galbraith. Ela não lembra de onde foi que veio esse sobrenome, mas enfim, ela queria e tal, e aí ela acabou utilizando e tudo mais. Com isso, J.K. Rowling conseguiu fazer mais um sucesso de vendas, né? Uma história engraçada aqui é que no Brasil, quando o Paulo Rocco, o editor da Rocco, foi comprar os direitos para trazer a série para o Brasil, ele acabou pagando muito barato na série, porque na verdade a única exigência que os caras tinham era sobre alguns royalties e tal, eram umas coisas meio específicas, mas o autor não era um autor de renome, ele só achou estranho na hora do leilão porque ele tinha o mesmo agente literário da J.K. Rowling. Ele falou, não, vou apostar, e comprou bem barato e tal. Quando divulgaram que era J.K. Rowling, o negócio estourou e aí as vendas foram muito bacanas e tal. No entanto, muita gente até hoje não sabe que os livros são escritos pelo autor do Harry Potter. Esse foi o Livreiro de Bolso de hoje. Eu não sei se você já leu qualquer coisa do Chamado do Cuco, o Bicho da Seda. Se você leu, deixa os comentários aí. Se você ainda não leu, deixa aí falando o que é, qual que é a sua dúvida, por que você ainda não teve coragem, que a gente conversa, a gente bate um papo aí e a gente vê o que você consegue, o que eu consigo te dizer, que talvez te convença a ler o Chamado do Cuco ou não. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha. Se você gostou do nosso novo cenário, também dá aquele joinha aí bacana. Segue a gente nas redes sociais, a gente está lá no Instagram, @livreiro de bolso. A gente está no Facebook, facebook.com/livreiro de bolso. Eu não vou explicar aqui nesse vídeo por que eu dei essa parada e tudo mais. Se você ficou curioso com relação a isso, eu vou deixar uns 2 ou 3 vídeos lá no Instagram, de mais ou menos 1 minuto cada um, explicando o que foi que aconteceu, pra ter dado essa sumida e tudo mais. Então confere lá, @livreiro de bolso no Instagram. Se você ainda não segue, segue lá no Instagram, porque a gente sempre posta umas fotinhas maneiras, uns videozinhos sobre o material, mini reviews de material que é mais curtinho. E a gente também tem o nosso blogzinho lá e tal, que ultimamente só tem sido atualizado com os vídeos, meia culpa. Vai mudar, gente. Eu tô aos poucos pegando o feeling do negócio aí. Quem trabalha com o YouTube sabe que é muito complicado produzir, gravar, editar, lançar o material, conseguir manter outras redes sociais. Eu não tenho outras pessoas na equipe, Livreiro de Bolso, por enquanto sou só eu, por enquanto, porque a ideia é trazer mais gente para poder produzir mais conteúdo, deixar vocês cheios de conteúdo o dia inteiro, vocês vão consumir coisa pra caralho. Então é aquilo, joinha, compartilha com seus amigos aí, mostra que você é um cara culto, mostra que você gosta de livros, mostra que você gosta de J.K. Rowling, se você é fã de Harry Potter, se você não é fã de Harry Potter, se você gostou de Morte Súbita, se você não é fã de Harry Potter, se você não é fã de Harry Potter, por gentileza, segura o botão Ctrl do seu computador neste momento e eu vou ensinar uma mágica pra você vai ver que Harry Potter existe. Ctrl W. Se você não fez essa merda, você é fã de Harry Potter, deixa seu comentário, deixa seu joinha, compartilha o vídeo, segue a gente nas redes sociais. Um grande abraço e valeu. A livraria é sempre sua, livraria de bolso, tá 24 horas por dia de porta aberta. Fica à vontade pra vir na hora que você quiser. Tchau, tchau.
Tem gente que acha que romance policial é tudo igual, né? Ah, a gente vai levar um tiro, um assassinato, um serial killer, um estuprador... Estuprador foi foda. Tem gente que acha que romance policial é tudo igual, né? Tipo, um serial killer, um tiro, um assassinato, um estuprador. Tem gente que acha que romance policial é tudo igual, né? Você vai levar um tiro, Eu tô rindo falando isso.